Quais seriam os riscos do aumento do custo tributário com o advento da reforma tributária? A gente vai responder essas questões aqui nesse Habercast, que a gente está recebendo aqui um especialista no assunto, o Dr. Paulo Ricardo, ele é consultor sênior do Rondatar Advogados. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui no Habercast, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. E esse tema é um tema extremamente pautado em todas as mídias do país ultimamente, né? Reforma tributária. A gente estava até falando aqui nos bastidores, está se falando muito de reforma tributária, inteligência artificial. Eu não sei qual o tema que a gente vai estar falando mais ultimamente. Pois é. Mas realmente o Brasil vai passar por uma grande mudança aí nos próximos 5 anos em relação ao sistema tributário, né? Nós estamos com essa reforma tributária aprovada pela Emenda Constitucional 132, aprovada em 2023. Veja que é a emenda de 2023. E nós estamos aqui no processo agora, os governos de implantação daquelas decisões tomadas lá na Emenda Constitucional. E falando, doutor Paulo, um pouquinho dos principais pontos dessa reforma que podem impactar, que vão impactar, né, diretamente o custo operacional das empresas do setor de refeições coletivas, eu queria que o doutor explorasse o como que isso vai impactar, os principais pontos. Bom, o setor é um setor, que teve um tratamento, digamos assim, específico na reforma tributária. Alimentos, né, tem um tratamento diferenciado. Nós temos a cesta básica, nós temos foi criada a cesta básica estendida. O que que quer dizer isso? Cesta básica é uma lista de alimentos que tem, a redução de 100% dos tributos que foram implementados, estão sendo implementados, que é o IBS e a CBS. A cesta básica estendida tem uma redução de 60%. Esse modelo que foi estabelecido pela reforma tributária vai trazer sim impactos para o setor, para as empresas que trabalham com alimentos. Impactos não só em relação à aquisição desses alimentos, mas também quando vender os alimentos para o consumidor final. Essa é um desafio muito grande e seguramente a ABEC vai ter um trabalho fundamental aí nessa construção dos demais níveis de regulamentação da reforma tributária. Doutor Paulo, agora revela um pouquinho para a gente, existe realmente um risco real de aumento da carga tributária para as empresas do setor de refeições coletivas? E como que você está vendo todo esse movimento? Vai ter impacto mesmo? Não, impacto vai ter. Pode ser que para algumas empresas o impacto seja positivo, pode ser que para outras empresas o impacto seja negativo. Tudo depende da conformação, dos custos operacionais de cada empresa. Então, vou lhe posicionar, por exemplo, uma microempresa vai ter um impacto diferente de uma empresa maior ou de uma empresa média. O fato é que, as empresas vão ter que se organizar e vão ter que fazer uma nova, reestruturação dos seus custos operacionais. Vou lhe dar um exemplo. O modelo atual que nós temos, os tributos são recolhidos e pagos de acordo com de uma forma bem simples, segundo o faturamento das empresas. Faturou, apura o imposto e paga no mês seguinte. Com a reforma tributária, esse modelo muda um pouco. Não é só o faturamento, é o recebimento. Você pode faturar, mas se não receber, você não paga. Mas se você receber, você paga. Então nós estamos mudando, tem uma linguagem toda própria. Nós estamos saindo de um regime de competência para um regime de caixa. O fluxo de caixa é fundamental para as empresas a partir da implementação dessa reforma tributária. E vamos falar um pouquinho agora dos custos tributários, né? O doutor acredita que esses custos tributários podem impactar a competitividade do setor, especialmente em licitações ou contratos de longo Perfeito, prazo? perfeito. As licitações, ou seja, os contratos com as entidades governamentais, têm todo um tratamento diferenciado em relação às operações com o mercado, com as empresas com o mercado. E como eu estava falando anteriormente, isso também vai ter impacto no fluxo de caixa das empresas. Então as empresas têm que o preço para participar, o valor de uma licitação, ela tem que levar em consideração o seu fluxo de caixa, que vai ser diferente, desde a aquisição dos insumos, das matérias-primas, dos alimentos que serão processados,
e até a venda desse produto, o fornecimento desse produto para quem adquirir. Essa dinâmica do fluxo de caixa, mais uma vez, ela vai ser fundamental para as empresas terem uma estrutura financeira adequada e poder fazer uma adaptação. Nós vamos ter esse período aí de 4, 5 anos de transição, mas não pode esperar, as empresas não podem esperar o período de transição. O ideal seria já hoje, as empresas sabendo da sua composição de custo, da sua estrutura logística, hoje já começar a trabalhar nesse novo mapeamento do fluxo de caixa das empresas. Doutor Paulo, como que as empresas podem se antecipar, né? Você falou um pouco de planejamento, né? Uhum. E adaptar sua gestão fiscal e contábil diante desse novo cenário. Essa é uma questão Pergunta fundamental. de É R$ 1 milhão. uma questão fundamental para as empresas. Veja só, nesse período de transição, nós vamos ter simplificação? Não. No período de transição vai ser mais complexo, porque as empresas vão conviver com 2 sistemas. O sistema atual, que vai continuar, e o sistema novo que vai ser, implementado. E para isso é fundamental essa reestruturação, inclusive administrativa. Você imagina que o setor contábil de uma empresa, hoje ela tem todas as regras de escrituração dos livros, e enfim, tudo bonitinho. Mas vai mudar a partir de janeiro do ano que vem. Mas essa aqui não vai ser desativada, tem que continuar durante o período de transição. Então, nós vamos ter 2 sistemas, inclusive já com definições sobre modelo básico, modelo de nota fiscal. Vai mudar a nota fiscal. Por quê? Porque a nova nota fiscal vai ter que trazer explicitamente os tributos que estão sendo incorporados naquela operação. Então, uma empresa que vende vende o produto por 100, ela vai ter que dizer: "O preço de venda é 100, mas eu estou cobrando, além do 100, mais X de IBS, mais Y de CBS". Isso vai ter que estar designado na nota fiscal. Por isso que esses modelos todos vão ser alterados. Só que o modelo velho não pode ser desativado enquanto estiver no período de transição. Nós vamos ter 2 modelos complexos aí para trabalhar. Por isso que eu digo, nesse período de transição, nós não vamos ter simplificação. Uma tem 3 premissas da reforma tributária: simplificação, não ter aumento de carga tributária, não ter aumento de carga tributária no global. Pode ser que algum setor tenha, outro setor não tenha. Tenha aumento, outro setor tenha redução. E a transparência para o consumidor final, que é quem paga o imposto no final do caminho, né. Esses 3 princípios, neste primeiro momento, a questão da simplificação vai ficar sobrestado enquanto estivermos no período de transição. Doutor Paulo, agora para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, passou super rápido. Queria que fazer um exercício de futurologia aqui. Como que a reforma pode, de alguma forma, trazer benefícios, né, de médio e longo prazo com a simplificação e essa previsibilidade tributária que o doutor comentou? Bom, é exatamente nesse ponto que eu falei, né. A partir do período de transição e a partir do período de transição, nós estamos falando em 2033, nós vamos ficar até 32 no período de transição. Imagina-se que o modelo seja muito mais simples. Por exemplo, há uma discussão muito grande, inclusive nos tribunais, na justiça, sobre o que dá direito a crédito. Comprei um produto, esse produto vai me dar direito a crédito ao tributo ou não vai me dar direito a crédito? Os tribunais hoje estão abarrotados com processos judiciais com essas discussões. Com a implementação da reforma tributária, essa discussão acaba, porque tudo vai dar direito a crédito. Comprou, tem direito a crédito. Vendeu, vai ter o débito. A diferença entre débito e crédito é o valor que vai ser recolhido. Então, isso é uma simplificação importante. Um outro ponto que é importante, que eu estava comentando anteriormente, é o consumidor, ele vai saber exatamente o que ele está pagando de imposto. Então, o consumidor comprou um produto, seja ele qual for. Comprou aquele produto, vai estar designado o valor do produto e o valor dos impostos que ele está pagando nessa operação. Então eu posso fazer uma avaliação muito mais precisa se eu estou pagando muito imposto ou se eu estou pagando pouco imposto, como ocorre na maioria dos países que tem a implementação do IVA. Então a designação do IVA, Imposto ao Valor Agregado, é exatamente isso, é ter essa transparência para o consumidor. No caso do Brasil, uma tipicidade, vamos ter 2 IVAs, a maioria dos países tem um IVA só. Mas no Brasil, por questões federativas, vai ter o IVA dos estados e municípios, que é o IBS, e o IVA da União, que é a CBS.
Em 2033, espera-se, a futurologia nos indica que nós vamos ter uma vida um pouco menos, digamos assim, complexa na questão tributária. Doutor Paulo, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Habercast. Foi uma honra te receber aqui. Eu que agradeço e desejo que as empresas, as associadas, fiquem atentas, e a reforma tributária não vai começar em 2026, hein? A reforma tributária já começou, as empresas já têm que ter essa organização, essa estrutura dos seus custos, da sua distribuição, inclusive da logística, para apurar a melhor alternativa, a melhor forma e o menor custo tributário final. Eu agradeço muito aqui ao Dr. Paulo Ricardo, consultor sênior do Rondatar Advogados, que esteve aqui com a gente no Habercast. E agradeço você que acompanhou esse episódio e que pode também acompanhar os outros episódios presentes aqui no canal da Habercast. Se você curtiu, compartilhe esse episódio com mais gente, curta, comente aqui embaixo, aqui na nossa descrição, se você gostou, a sua dúvida, e a gente se vê no próximo episódio.